O Tela 1 Debate Especial de hoje está de volta. E para iniciar o segundo bloco, vamos assistir um VT que traz pra gente um personagem que sofreu da depressão. Vinha alguém em casa que queria conversar comigo, que eu não queria conversar, eu me escondia. Dizia que não estava, não aparecia. E foi assim, daí que eu fui fazer o tratamento, né, com o psiquiatra. Foi 3 anos e meio. Eu ia uma vez por mês e a gente conversava bastante, ele aconselhava bastante. Mas foi a conversa e os remédios mesmo, só que conselho que ele dava bastante. Eu só fui descobrir depois que eu tomei uns comprimidos lá, que eu tentei me envenenar. E daí que eu fui parar no hospital, daí que lá eles me encaminharam pro psiquiatra, que eu estava com depressão. Mas eu não sabia, antes eu só chorava, eu ficava sentada para fora, de dia, de noite, nem com os filhos eu não falava. Minha mãe se queixava, vivia falando que ia se matar, eu ia trabalhar preocupada, porque eu não sabia se quando eu chegasse em casa encontrá-la viva. Então é horrível, porque você não sabe como agir. Mas aí depois de uma conversa com o médico, ele me disse para não dar tanta importância para as coisas que ela dizia, mas também não deixar de dar atenção para ela, porque era importante para ela que alguém ouvisse o que ela tinha para dizer. Então aí a partir daí eu comecei a agir assim. Depois daquela época, eu gosto de ficar quieta, mas assim isolada, não gosto muito de televisão, de rádio. Gosto de sair, trabalhar, fazer as coisas assim, mas de ficar escutando coisas assim, não. Mas hoje você tá bem, né? Hoje eu tô, de vez em quando, às vezes fica assim meio, que eu fico meio calada, eu vejo que acho que é alguma coisa que não tá bem, eu procuro desviar os pensamentos, vou na igreja, faço outras coisas, faço meus trabalhos em casa que eu tenho, passa. Bom, a gente viu no VT um caso um pouco mais complicado de depressão. E a utilização, você acredita que um caso desse pode ser tratado sem utilização de medicamentos, só com terapia? Não acredito. Por que exatamente? Existem alguns fatores que... É porque a depressão tem também o fator bioquímico, né? Que é uma descompensação, vamos dizer assim, né? É um desequilíbrio de substâncias químicas, que são os neurotransmissores, né? E os neuroreceptores. Então, há necessidade de, muitas vezes, né, como no caso desse, de se equilibrar, né, essas substâncias, porque a pessoa na terapia ela nem vai ter condições de refletir sobre essa depressão, sobre o seu estado, se ela não tiver com certo equilíbrio nesses elementos. No seu caso, a pergunta inversa, você também acredita que existe precisam aliar as duas formas de tratamento ou apenas a medicação ela é suficiente para tratar um caso desses? Não, geralmente a gente às vezes, como disse a Ana, a gente tem que entrar com a medicação para que a pessoa atinja esse equilíbrio e então ela consiga mexer em algumas feridas ou mexer em alguns aspectos ou em toda a estrutura psíquica dela através da psicoterapia. No entanto, é muito difícil tratar uma pessoa só com a medicação, né? Por quê? Porque ela vai ter que aprender outras maneiras de viver, por exemplo. Uma pessoa que passou muito tempo com depressão, ela vai ter que aprender a viver sem depressão. Ou uma pessoa que passou muito tempo com um transtorno de ansiedade generalizada, ela não sabe viver sem ansiedade, né? Às vezes ela fica muito, quase disfuncional sem ansiedade. Ela precisa aprender a viver numa nova realidade. Ou às vezes ela precisa de uma terapia de suporte para aprender como que ela vai lidar com as perdas que ela teve durante a depressão. Então aquilo já é passado, isso tudo tem que ser muito bem trabalhado. Você não pode deixar o que aconteceu no caso, né, apresentado no VT, o que a gente chama de sequela. Então aquela senhora ficou com algumas sequelas, ela não quer escutar música, ela não gosta disso, ela não gosta daquilo. Então isso são sequelas do quadro que ela teve. Então o trabalho conjunto ele é sempre melhor. E no caso dela, ela teria que passar por um processo maior, talvez de terapia, para solucionar essas sequelas? Com certeza, porque às vezes o impacto de um quadro depressivo na vida da pessoa é tão grande que a pessoa ela tem tanto medo de ter o quadro de novo que qualquer coisa já assusta. Então ela teria que estar numa psicoterapia para poder fazer conseguir fazer os enfrentamentos que ela precisa fazer pós a depressão. Bom, a gente falou até agora quanto à depressão no âmbito geral, assim. E se a gente focar na juventude, na transição ali da adolescência para talvez o começo da fase adulta? Estamos numa fase de transição, né? A transição do adolescente
para o adulto. Isso. E a própria adolescência, ela tem algumas características específicas, né, da depressão, que seria a irritação, muitas vezes o comportamento impulsivo, né? E enquanto no adulto, aí segue-se mais aqueles critérios pré-estabelecidos. O jovem, né, tá ali no meio, então eu acho que tem que haver um olhar especial, mesmo porque algumas coisas que podem ser estressoras para o jovem, muitas vezes podem ser subestimadas, né, pelo adulto. Por exemplo, a perda de um namorado, ir mal, não passar no vestibular, coisas assim que um adulto pode pensar, né, isso aí vai passar, daqui a pouco se resolve e tal. Mas para o jovem, aquele é o seu problema naquele momento. Aquilo está afetando muito. Então tem que ter esse olhar específico, né, mais sobre essas questões do jovem, né? Mas o trabalho, assim, terapêutico segue como do adulto mesmo. Entendi. E no caso da psiquiatria, existe algum cuidado maior a se tomar, no caso de ser um paciente ali nessa transição de idade? No caso do jovem, ele não só está numa fase narcísica, mas ele está numa fase de muita energia. E um quadro depressivo, às vezes o impacto é ainda maior do que em outras fases. Então o cuidado que a gente tem é um tratamento mais breve possível. Porque para um jovem, 1 ano é muita coisa, né? Então, para uma criança, 1 ano é, né, mais longo ainda. Para o adulto, nem tanto. Então, para o jovem, 1 ano significa 1 ano de faculdade, 1 ano de um namoro perdido. Então, a gente não pode deixá-lo muito tempo com esse quadro. A gente precisa entrar com uma medicação e tentar tirar ele desse quadro depressivo o mais rápido possível. Porque senão as consequências disso são ainda maiores, né? Então, o cuidado mais específico que a gente tem é que o jovem tem essa ansiedade muito grande de estar bem. Todo mundo vai ter, mas em especial o jovem, ele quer demais voltar à funcionabilidade dele anterior. Bom, a Ivete falou aqui da iniciação já com a medicação no começo do processo para tentar solucionar o problema. Você acredita que num processo terapêutico isso possa trazer alguns aspectos negativos, no sentido de ficar com as sequelas da depressão depois? Falar da abordagem que eu trabalho, né, que é o psicodrama, que privilegia muito o trabalho em grupos, né? As pessoas podem fazer a terapia pelo psicodrama de forma individual ou em grupos, né? Privilegia-se a forma do grupo. E para o jovem isso é muito importante, né? Tanto o adolescente como o jovem está muito ligado às amizades, ao seu contexto, ao seu grupo, né? E trabalhar num grupo vai favorecer muito, né? Porque agora tem essa questão da urgência, sim, porque a gente tem que pensar também em sequelas mais graves, que são os casos de tentativas de suicídio, até mesmo a ideação, né, o pensamento suicida, né? Muitas vezes a pessoa não vai chegar aos extremos, mas são candidatos, né? São candidatos, então o cuidado tem que ser muito grande nesse sentido. E o grupo favorece muito que o jovem traga suas questões, né? Ele se sente muito bem num grupo, né? Ainda mais se tiver outras pessoas, né, outros jovens da mesma idade e tal, que estejam passando pela mesma questão. E a medicação ela pode atrapalhar nesse sentido, então, no sentido de solucionar rápido e ficar no caminho, digamos assim? Não, atrapalhar não, de forma alguma, né? Sempre um aliado. E você acha que a medicação traz alguns aspectos negativos, pode trazer alguns aspectos negativos ao tratamento? Ou? Então, na verdade é que assim, toda medicação vai ter efeito colateral, né? Qualquer coisa que você tomar para uma dor de cabeça vai ter efeito colateral. Então, o ajuste medicamentoso é algo meio complicado. E o que acontece? Nessa fase de ajuste medicamentoso, muitas vezes as pessoas, elas ficam, estou dormindo demais, ou estou comendo demais, ou estou comendo de menos. Então, mas isso são efeitos colaterais. No geral, uma medicação bem indicada e bem específica para o caso só tende a melhorar. A medicação faz, acho que talvez o paciente se sentir bem mais rapidamente. Isso. Você acha que isso pode trazer um vício ao medicamento da parte do paciente? Ótima pergunta. Então, assim, uma dúvida que sempre tem é, será que eu não vou ficar dependente dessa medicação? E às vezes o paciente toma ali a medicação 1 mês, 2 meses, daí tenta parar por conta, porque quer se sentir livre, e não consegue, porque voltam os sintomas e fala, estou dependente. Não é que ele está dependente, é que ele ainda não completou o tratamento. O tratamento médio, a média de tratamento com uma medicação é de 1 a 2 anos. Né? Então, assim, para um quadro depressivo, e às vezes ele se sente melhor já no primeiro mês.
mas a gente precisa manter, né, até que o próprio corpo esteja mesmo apto a chegar a esse equilíbrio bioquímico ali. Então, a dependência de medicação ocorre em algumas medicações específicas, por exemplo, os benzodiazepínicos, e ocorre muito quando tem essa coisa do paciente tentar caminhar com o seu próprio tratamento, aí né, vai um dia num médico, outro no outro, pega uma receita e a coisa vai embolando. Então, daí pode ser perigoso. Mas, no geral, um tratamento bem feito, ele é maravilhoso, um instrumento ótimo, né? A medicação é um instrumento excelente, né? Para você, as pessoas acham que o tratamento com terapia, ele vai durar a vida inteira, não existe um fim. Como funciona essa alta? Existe uma alta para um paciente? Ele está curado do problema? Existe, mas é muito individual, é muito caso a caso, né? E existem pessoas que fazem terapia pro resto da vida porque elas gostam. Né? A terapia é o seu espaço, é o espaço que você está ali, individualmente ou em grupo, né? Em que você traz questões que vão aparecendo no dia a dia, porque estamos sempre sujeitos, né, às intempéries da vida, né? Mas assim, existe alta? Existe. O que acontece muitas vezes é que as pessoas abandonam antes dessa alta, né? Porque começam a se sentir melhor e tal, e acha que vai dar conta sozinho e muitas vezes dá mesmo. Né? Então, na verdade, a gente vai ter que respeitar isso. Muitas vezes a gente dá um tempo para o paciente, né? Vamos ficar um tempo sem a terapia para experimentar, daí você volta para ver como que foi, né? Mas a ideia, sim, é que haja uma alta, né? E, bom, e é dessa forma, né? Só complementando também, uma coisa que os pacientes, questão de medicamento, umas coisas que os pacientes não têm paciência é para a questão dos ajustes das medicações. Então, na terapia, tanto a gente tem um trabalho para conseguir que ele vá ao psiquiatra e depois um trabalho para que ele tenha essa paciência de aguardar esse ajuste da medicação, né? Uma coisa que normalmente tem que ser feita, né? Porque cada corpo, né, vai agir de uma forma. Bom, sabendo que se tem uma depressão, qual seria então basicamente o melhor caminho para se curar essa depressão, a partir do momento que o paciente já sabe que ele tem esse problema? Bom, assim, é que às vezes aquilo que a gente falou no começo, né? Um quadro, o cara está deprimido, está na fossa, brigou com a namorada, né? Então isso não é depressão, isso está na fossa, né? Tipo assim, isso é uma resposta natural, ele tem que fazer aquele enfrentamento daquele luto, né? Então isso está tudo certo. Então quando começa a ficar disfuncional, ou seja, ele não consegue levar a faculdade dele, ele não consegue levar o trabalho dele, as relações interpessoais estão prejudicadas, aí ele deve procurar ajuda. E o caminho, na verdade, não é fazer toda aquela volta que a gente falou no começo, é realmente buscar um psicólogo que vai conseguir identificar, né, se é uma depressão leve, moderada ou grave, e vai encaminhar aí para o psiquiatra. Ou busca direto o psiquiatra, que daí vai encaminhar para o psicólogo. O psicólogo e o psiquiatra trabalham juntos, né? Então, antigamente se tinha uma competição ali. Hoje já a gente sabe que sozinho ninguém faz nada. Então, como a doença, o transtorno, ele é multifatorial, o tratamento também tem que ser múltiplos, né? Tem que ser múltiplo, tem que ter várias abordagens. Então, qualquer um desses dois caminhos sempre vai chegar ali no ponto de tratamento. Né? Bom, infelizmente nosso tempo é curto, Tela 1 Especial Debate de hoje fica por aqui. Eu conversei hoje com a Ana Cristina Pasquarelli, nossa psicodramatista, muito obrigado pela sua presença. E Vete Contieri Ferraz, a psiquiatra, muito obrigado também. É isso, até mais, obrigado pela sua companhia.